Eu sou casado com uma mulher muito rica. Só a nossa casa lá em São Paulo vale milhões. Olha, todo dia eu levanto junto com ela e nós agora as plantinhas nossa, que é nossas filhas. Aquele homem falando, eu vi que o linguajar daquele homem era outra, a cultura daquele homem era outra. E eu falei assim, fala mais, homem, fala mais. Aí ele falou assim, e aí não sabe o que aconteceu? Aleluia, Jesus, eu quebrei uma plantinha lá, e de uns tempos para cá, ela já não me olha mais como o marido dela, e ela me tocou da casa, me expulsou, falou que não queria eu mais, e eu queria divórcio, e me expulsou, e eu peguei a minha mala e saí sem rumo, porque eu amo demais aquela mulher, eu vivo por ela a vida inteira, mas eu pensei comigo, que ingratidão, por que viver dessa forma? E o diabo entrou na mente dele, né? Em outras palavras, e ele pegou a mala e foi pegando um ônibus atrás do outro, e foi pegando um ônibus atrás do outro sem destino. Ele falou assim, que lugar que é esse? Eu falei, aqui nós estamos aqui perto de Avaré, logo a próxima cidade se chama Itaquarituba, Taguari, tal, conversando com ele. Você é daqui? Eu falei, sim, sou daqui, meu pai é aqui, eu sou criado aqui. Aí ele falou assim, mas aqui, que lugar é esse? Tem bastante mata aqui. Eu falei, sim, aqui é uma cidade, aqui é um lugar que tem muita mata. Aí eu falei, sim, mas só que tem um porém, essa mata aqui é tudo consagrada a Deus. Aí eu já falei, como assim? Eu falei, aqui a igreja vai tudo na mata orar. Aí eu falei assim, nós ora e o mato acende. Aleluia, Jesus. Quantas vezes eu fui mesmo no mato e o mato acendeu na madrugada, na sarça. Deus, ele mostra seu poder até no meio da mata. Ele falou, nossa, mas aqui existe um povo de fé. Eu não conhecia essa fé de vocês. Eu falei, comecei a pregar para aquele homem novamente. Aleluia, Jesus. O que eu vou falar para os irmãos é surpreendente, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Aí ele pegou, ele começou a chorar assim, olhou para mim e falou assim, eu quero esse Jesus. Eu falei assim, Deus manda te dizer que é para você pegar, voltar lá para São Paulo e conversar com a sua senhora e falar o quanto que você ama ela e falar para ela que você vai junto com ela numa igreja, não importa a placa, mas você vai numa igreja e você vai aceitar Jesus. Você vai falar que encontrou com um missionário e que falou de Jesus para você, que você e ela vai ser muito feliz na presença de Jesus. Peça perdão para ela e fale o quanto que você ama, que ela vai te aceitar. Jesus está indo ao teu encontro, ao encontro dela. Aquele homem derramou uma lágrima e ele falou assim, vou fazer isso. Na próxima terminal eu vou pegar um ônibus para voltar para São Paulo. Aleluia. Mas eu vou contar para você o que eu vi, que vai te chocar. Glória a Deus. Aquele homem pegou a mala, como Deus está no céu. De joelho dobrado perante o Deus que eu sei. Aquele homem pegou a mala, ele abriu. Sabe aquela corda de matar boi? Eu que sou do sítio, eu sei. Aquele laço. Glória a Deus. Que eles laçam assim, aquele laço mesmo que não rebenta por nada, sabe aquele laço? Que eles usam para, os boiadeiros, para amarrar no topo e tal, para amansar no meio do cavalo. Uma bolsa preta, com um rolo de corda. Acho que tinha uns 300 metros. Na hora que ele abriu aquela bolsa, só tinha corda. Ele falou assim, se Deus não manda você, o próximo ponto, eu ia até uma mata, eu ia se enforcar. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Nós somos a esperança do último suspiro. Nós somos a esperança do último suspiro. Deus não vai usar aquele que está dentro de um... Não que Deus não use, não é isso. Deus usa. O dinheiro não é maldição para quem sabe usar, para quem, sabe usar. Mas tem muitos pastores missionários que se venderam. É a verdade, muitos. Não vamos generalizar que não são todos, mas muitos. A grande maioria, 80%. Mas
os verdadeiros adoradores, os 20% ainda que existe na terra, é o último suspiro da alma que está ao ponto de tirar sua vida. Eu quero falar para os irmãos, Deus quer te usar com excelência. Deus quer te usar com excelência. Às vezes, meus irmãos, o homem ele planeja viajar. Eu vejo. Um dia eu vi um pastor numa igrejinha lá na cidade de Piraju. Não vou falar o nome da igreja. Ele pegou lá seus 100 membros que tinha lá e ele pedindo uma oferta missionária para os seus 100 membros, para ele pagar o passaporte dele para viajar para outro país. Não que o servo de Deus não tem que ir para outro país pregar a palavra. Tem que sim. Mas muitas das vezes tem alma perecendo do nosso lado. E nós estamos querendo ir para outro país. Acorda, igreja do Senhor Jesus! Acorda e desperta o que dorme, acende a lamparina. Aleluia! Oh, glória ao nome do Senhor. Fique com essas palavras, igreja. O Senhor Jesus Cristo está às portas. Eu creio. O Senhor Jesus Cristo está à porta. Eu creio. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu estava contando para o apóstolo Hamilton, há quase 20 anos atrás, quando eu fui consagrado a obreiro evangelista. O Senhor me chamou nas águas, eu cantava no meio dos jovens, mas despertou a atenção do pastor. Eu era diferenciado. Não porque eu quis, é porque toda a vida eu era assim. O pastor abriu a igreja, estava lá. Estava pastor aí nos montes, buscava, ia atrás das almas. Na época que eu era solteiro, eu convidava uma senhorinha lá que era viúva, igual a dona irmã Expedita. Ela era viúva, uma senhorinha, e tinha uma netinha. Aí na época eu falava, olha irmã, eu não posso ir sozinho. Como é que eu vou entrar nos lares sozinho? A senhora é viúva, a senhora também não tem ninguém pela senhora, eu também sou solteiro. Vamos nós dois fazer algo de Deus, pelo menos assim não dá motivo para o diabo falar de ninguém. Se ela não escandaliza o Deus. E eu ia com ela se chama Irmã Dita, se Deus não recolheu ela está lá ainda na cidade de Itaguaí. Talvez até congregando a Deus Amor, porque a última vez eu tinha contato com ela no Deus Amor. E eu com a Irmã Dita, nós ia fazer a obra do Senhor. E quando Deus revelou para o pastor que ia me consagrar, o obreiro evangelista, houve um levante muito grande. Houve um levante. Mas chegou no dia da unção, tinha mais gente que ia ser ungida, a igreja lotada, pastores, missionários. Eu até comentei com o apóstolo Hamilton, mas eu também estou sentindo de comentar aqui, vou comentar. E naquela unção, né? Aquele fervor, aquela igreja, vários convidados, pessoas, tem algumas pessoas até importantes lá, tal, na obra, no campo missionário, na época, hoje eu não sei. E eu vi um homem de branco saindo de trás do púlpito. Ele estava assim na frente, total. Meio assim, meio com a visão meio aberta, meio fechada, meio que homem de branco assim. Mas como eu tenho o dom de visão, eu pensei comigo. Falei, eu vou ficar olhando em quem esse homem de branco vai tocar, e depois eu vou entregar o recado de Deus para a pessoa. Falei, ó, um anjo de Deus te tocou. Né? Até no momento era isso. De repente, meus irmãos, quando eu pisquei assim, aquele homem de branco estava na minha frente. Quero falar para os irmãos, que eu contei para o pastor amigo. Eu estava com a mão assim, apóstolo, que eu falei para o senhor pelo celular, né? Eu estava com a mão assim, ó. Uma aqui e a outra aqui, tá vendo? Faz assim, igual eu estou assim. Essa aqui é mais baixa, isso. Eu estava assim, né? Quando eu vi aquele homem de branco que estava na minha frente,
E de repente ele sumiu. Eu enxerguei ele. Eu vi ele andando atrás do púlpito. Ele veio até na minha frente. Eu olhei, quando eu fui olhar ele assim, né? Ele sumiu, mas eu vi a energia dele na minha frente. A energia dele. Calabassurimicano, talabacai. Aí ele pegou assim aquela energia de fogo, assim, eu senti os 5 dedos de fogo assim, ó. Olha o mistério. Ele pegou assim nas minhas 2 mãos, apóstolo. E eu não sei que mistério que tem, que ele levantou essa aqui e igualou essa aqui, ó, na mesma altura. Ele pegou na minha mão e igualou. Na mesma altura. Aleluia. E ele falou assim, e aquela voz falou comigo: eis que eu te levanto com a unção de evangelista na terra. Mas ai de ti se tu tocar nas minhas almas. Ai de ti se tu tocar, não cuidar das minhas almas. Forte. E aquilo ficou, falei assim, darei o meu melhor. Falei para ele. E aí, sumiu. Aquele mistério ficou comigo mesmo, porque o negócio era comigo mesmo, então ficou comigo mesmo. Aleluia. Aí teve uma filha do diabo, uma profetisa, uma missionária. Olha só que mistério. E ela era muito ungida, muito usada, tinha nome, renome. E ela falou assim, passou uns 15 dias, 20 dias, ela falou assim: olha, irmão, vou falar uma coisa com você, falou para mim. Eu não quis falar nada, eu falei, mas ninguém me ouviu. Falei, o que é? Traga o recado de Deus, minha serva. Ela falou assim: você foi ungido de dó. Eu falei: minha irmã, fica em paz, porque eu sei quem falou comigo. Aleluia. Meus irmãos, quando você é levantado pelo homem, você até fala, né? Mas quando é Deus que fala com você, é diferente. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar para poucos que estão aqui, para poucos que ouvirão e executarão essa palavra. Aleluia. Não escute a voz de homem, ouça a voz de Deus. Oh, glória. Porque com a voz do homem você fica confundido, com a voz da mulher você fica confundido. Mas quando Deus fala com você é diferente. Oh, glória. O apóstolo Hamilton entregou o recado de Deus para mim lá. Eu senti a virtude de Deus quando ele falou. Aí ele falou: irmão, a unção você já recebeu, agora precisa jogar o óleo no material. Eu falei: é verdade. Também senti por Deus aí. Então assim, eu sei o Deus que falou comigo quando ele entregou o recado de Deus. Porque se ele entrega o recado de Deus e eu não sentisse, eu falaria: vamos aguardar. O Senhor falar comigo também. É assim que funciona. O homem de Deus é assim. Quando você entrega o recado de Deus, você vai embora dessa cidade. Não vá sem primeiro Deus falar com você. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo o que Deus está querendo falar? Glória a Deus. Aleluia. Eu não quero levar o recado embora, não. Aleluia. Quando alguém entregar um recado, uma profecia para você, espera Deus falar com você primeiro também. Porque depois, se o diabo te atentar, usar a boca de um pastor, de um missionário, seja lá de quem for, porque o diabo usa. O apóstolo Pedro, a Bíblia diz que ele foi muito usado por Deus, até a sombra dele curava. Mas a própria Bíblia diz que o diabo usou a boca dele para falar com Jesus. A mesma Bíblia diz que onde Pedro passava, a sombra dele curava. Mas a mesma Bíblia diz que o diabo usou a boca de Pedro para que a vontade de Deus não fosse cumprida na vida de Cristo. Porque Pedro com a espada falou: mestre, não podemos te deixar ser crucificado. Na mesma hora Jesus olhou para o rosto de Pedro, mas ele não olhou Pedro não. Ele falou assim: para trás de mim, diabo. Aleluia! Oh, Deus poderoso! Para trás de mim, diabo! Não que Pedro era o diabo, mas o diabo estava usando Pedro.
O apóstolo Pedro, que Jesus amava. O Espírito de Deus, o poder de Deus estava na vida de Pedro. Pedro, onde abria a boca, onde Pedro foi o primeiro que subiu numa pedra e anunciou a descida do Espírito Santo de Deus. Mas Pedro também foi voz de Satanás para impedir a vontade de Deus. Mas aí Satanás caiu por terra e Pedro voltou a direção, sua mente em Deus. Seja feita a tua vontade. Se o Senhor está falando que o diabo está me usando, é verdade. Que seja feita a tua vontade. Eu repreendo Satanás da minha vida. Que nós venhamos ser exemplo do discípulo Pedro na sua humildade. Porque muitas vezes o diabo usa o homem, usa a mulher, e muitas das vezes a mulher bate o pé e fala que foi Deus que falou com ela. Eu quero falar, até mesmo a voz que fala conosco, nós precisamos orar para que não possamos passar o recado errado. Porque o diabo também se transfigura em anjo da luz. Quando está entendendo o recado de Deus da glória a Deus. Aleluia. O mistério é muito grande, a hora voa, a hora passa. E vamos deixar a vigília para outro dia, né? Aleluia. Vamos fazer uma oração que eu vou terminar aqui este mistério que Deus me usou para falar com os irmãos. Estou muito honrado, muito agradecido de estar aqui com o apóstolo amigo. Ele esteve lá comigo lá, né, juntamente com o irmão Maurício, alguns irmãos, o irmão Expedito, e foi um culto abençoado por Deus. Então a gente tem a alegria de estar aqui também ajudando o servo de Deus aqui nessa obra. E é uma coisa que a gente sempre vê e a gente sempre voltará aqui para poder participar da obra do Senhor. Aleluia. Alguns outros irmãos se comprometeram de estar aqui, não cumpriram com a palavra, mas quando eu falei, eu e minha esposa e minha casa estaremos lá, a gente cumpre, meus irmãos. Glórias a Deus. Quantas vezes eu já estive aqui também, participando do culto, né? Eu não vim para pregar, vim para ouvir às vezes outro pregador também, e foi uma bênção. A gente tem alegria em estar aqui, ajudando a obra do Senhor. Glórias a Deus, porque nós sabemos, irmãos, que aqui é feito com grande esforço. A obra do Senhor não é fácil para nós que estamos iniciando, mas o Senhor está nos levantando numa unção, numa obra, nos provando numa obra pequena, porque no tempo dele Ele vai colocar uma obra grande, vai colocar muita gente. Glórias a Deus, vai colocar muita gente no nosso caminho, templos, né? O Senhor vai colocar, o Senhor vai fazer, porque a obra é dele, é Ele que dirige. Mas primeiro Ele prova, primeiro Ele testa, e não é fácil, irmão, uma obra como essa. Tem poucos irmãos, aleluia, Jesus tem que lavar, é dificultoso, é uma batalha terrível, entra a canseira, parece que para quem chega aqui sente é fácil, mas só Deus sabe o quanto que é difícil. Somente a pastora Fernanda, com o apóstolo Hamilton, sabe o quanto que é terrível, aleluia, Jesus, as preocupações, as lutas, as dificuldades, o quanto que é terrível, meus irmãos. Eu com a minha esposa, nós sabemos o quanto que é difícil nós chegar, nossa, cansado, e parece que a cruz se torna pesado, parece que é o dia que o inimigo mais luta, glórias a Deus. Mas quando chega no término de um culto desse, a gente começa a se alegrar na presença de Deus, porque a gente vê o quanto que Deus fez maravilhoso, o quanto que Deus fez uma obra maravilhosa, e a gente fica preocupado com o próximo culto, mas vamos deixar na mão de Deus, viu, pastora Fernanda, apóstolo Hamilton, vamos deixar o próximo culto para a mão de Deus. O dia de amanhã pertence ao Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, venha, meu Deus e meu Pai, abençoa teu servo apóstolo Hamilton, meu Deus, que está na direção dessa obra, Pai querido, que a unção da tua graça recaia sobre ele, meu Deus e meu Pai, venha abençoar cada um que está aqui também, meu Deus, o pastor, sua esposa, os irmãos,